Fala pessoal, boa noite, como vocês estão? Ou bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver me assistindo. Vamos começar aqui a nossa segunda aula sobre Next.js para freelancer. Na aula anterior, eu passei para vocês o projeto, como funcionava. Nós criamos o projeto em Next.js, criamos a pasta, fizemos ali nossa primeira telinha e hoje nós vamos para a segunda etapa. Bom, a nossa loja que nós vamos fazer, ela é uma loja, né, feita em Next.js, uma loja de roupas que as pessoas vão entrar na loja, vão selecionar o produto, vão colocar no carrinho de compras e vão fechar a compra ali, fazer o pagamento, correto? E nós só não vamos automatizar a parte de entrega. Integração com aquelas transportadoras, isso eu não vou fazer não, porque senão vai ficar muito complexo. Mas a parte de integrar com o meio de pagamento, sim. E o que nós precisamos fazer primeiro? Antes de colocar a mão no código para começar a criar componentes, antes de começar a criar as interfaces, a gente precisa planejar a base da nossa aplicação. E qual que é a base da nossa aplicação? Sempre que eu começo a criar uma aplicação assim, principalmente freelancer, eu gosto de planejar primeiro o banco de dados, as entidades do banco de dados, as tabelas, para a gente já ir desenhando na mente o que vai ser feito. Então, eu vou começar aqui já no VS Code. Ainda não instalei nenhuma biblioteca. Eu vou instalar primeiramente aqui o Prisma. Tá? O Prisma ele é um ORM, que facilita a gente lidar com o banco de dados. E eu vou instalar o Prisma para a gente começar a trabalhar. Então, bom, eu vou abrir aqui o meu navegador e vou exibir para vocês. Estou aqui com o meu navegador aberto, então eu vou, no navegador aberto, eu vou instalar aqui o Prisma ORM. Vou pesquisar aqui no Google assim, Prisma Next.js. Ali, guia compreensível para usar Prisma com Next.js, esse aqui. Prisma Client, Setup e Configuration. Okay. Introduction. Bom, aqui nós vamos ter pré-requisitos para instalar o Prisma. Nessa página você pode traduzir ao português se você quiser depois. Como eu tenho a boa leitura em inglês, não preciso. Então isso aqui é um esquema do arquivo principal que você vai precisar criar para rodar o Prisma. Então eu vou pegar esse código aqui, eu vou copiar ele aqui, certo? Você pode clicar aqui também, dá no mesmo, e vou lá no meu VS Code. Aberto aqui o VS Code, eu vou vir aqui, ó, fora da minha pasta SRC, fora da minha pasta SRC, vou fechar ela aqui, ó. Vou clicar aqui embaixo, que aqui é a pasta principal. Eu vou criar um arquivo aqui, ó. Vou criar uma pasta aqui, ó. Prisma. Dentro de Prisma eu vou criar uma pasta assim, ó. Esquema. Ponto. Prisma. Ok? Estando aqui com o meu arquivo Prisma aberto, eu vou copiar aquele código que estava lá. Então, esse aqui é o códigozinho padrão que o Prisma nos dá na documentação para a gente usar. Algumas coisas nós temos que considerar. Essa URL aqui, ó, é a URL do banco de dados. Nós ainda vamos criar o banco de dados. Por enquanto eu ainda não criei ele. Vai ser um banco Postgres, já está aqui configurado. Isso aqui é o provado do Prisma, configuração, não precisa mexer. E nós vamos aqui agora começar a modelar o nosso banco de dados. Se você nunca usou o Prisma, eu vou te explicar isso aqui é o que. Essas duas configurações aqui, ó, são configurações padrão do Prisma. Daqui para baixo, Model, User, já são as entidades do banco de dados.
Se você já estudou SQL, você vai já entender. Se você já estudou banco de dados relacionais, você vai entender. Isso aqui é uma tabela. Ela tem o ID, created at, que é a data que o usuário foi criado, e-mail e nome. Então, nós vamos aproveitar essa entidadezinha padrão aqui e já vamos criar mais algumas coisas aqui. E-mail e nome. Eu vou também querer cadastrar o telefone do usuário. Eu vou colocar como tel. Eu poderia colocar como phone number, mas vou colocar como tel, que é mais fácil. E vou colocar aqui também hash, que vai ser a senha do usuário que nós vamos guardar. A gente não trabalha com senha em texto puro no banco de dados. A gente trabalha com hash. O que a gente faz? Ao invés de você gravar a senha do usuário no seu banco de dados, de uma forma mais segura, você vai cadastrar um hash, você vai criptografar essa senha para que ela fique guardada de forma segura, de forma que ninguém veja a senha do usuário. Por acaso alguém invadir o seu banco de dados depois, ele não vai ter acesso à senha do usuário, ele vai ter acesso a um hash e ele não vai saber qual é a senha do usuário. Depois, quando eu for fazer a questão do hash, criptografar e descriptografar, eu vou te mostrar como é que funciona melhor. Então, ID do usuário aqui. Esse created at aqui, eu não sei se eu vou deixar, eu acho que vou tirar ele por enquanto. Se precisar depois eu deixo subir a data. Vou deixar a data que ele foi criado. Então eu vou fazer aqui também algo assim, ó. Is active, para saber se o usuário está ativo. E também eu vou criar aqui is deleted. Não vou fazer soft delete não, vou deixar isso aqui mais para frente, o conteúdo mais avançado, depois a gente vai deixar só o ativo. Bom, e-mail, nome do usuário, telefone, acho que eu não vou nem colocar telefone. Vou deixar sem telefone também, não, vou deixar com telefone, cadastrar. Bom, nós temos o usuário. Quem é o usuário? É o cara que vai entrar para fazer a compra dele. Ele vai fazer um login e todas as compras que ele fizer vai ficar registrada no usuário dele, no ID de usuário dele. Ok? Eu vou criar também a classe de produtos, a tabela produtos, products, que vai ter um ID também, e vai ser auto increment. No Prisma, quando tem esse ID aqui, quer dizer que ele é a chave primária do banco de dados, é primary key. Então, o produto ele vai ter um nome, string, deixa eu ver uma coisa aqui. Nome string, ele vai ter um preço, que vai ser um float, nome, preço, e vai ter a descrição, description, vai ser um string. Minha câmera está falhando direto, galera, não repara não, não precisa nem olhar para minha cara não, está falhando, não sei porquê, depois eu vou configurar isso para as próximas aulas. String, nome, preço, descrição. Deixa eu ver mais alguma coisa. Imagem, image. A imagem, o produto não pode ter uma imagem só. Ele tem que ter mais de uma imagem, certo? Então, imagem tem que ser um array de strings. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui no Prisma. Prisma tem array? Vai ser assim, acho que é assim. Um array de strings, isso aí. Nome, preço, descrição, imagem. Deixa eu lembrar se tem mais alguma coisa para colocar aqui. Enquanto isso, eu vou criando as outras entidades. Outra entidade. Nós temos o usuário e temos o produto. E cada usuário, ele vai ter as suas compras, certo? Cada usuário, quando ele fazer uma compra, você não pode vincular ele ao produto. Você tem que vincular a compra ao usuário e cada produto vincular a compra. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó.
Coxas. Vai ter o ID dela também, mesma coisa. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui só um minuto. Bom, então fizemos aqui o ID, User ID. Esse User ID ele tem que fazer referência para a tabela Users. Então ele vai ser isso, vai ser assim, ó. User ID. E aí, lá na tabela User, você vai ter que fazer uma referenciazinha também. Puxa, vai ser assim. Como nós criamos aqui uma referência para a tabela User, tem que vir cá na tabela User e fazer uma referência para a tabela Puxas, tá vendo? Então é assim. Depois, o nome de tabela eu gosto de colocar em minúsculo. Então, vou fazer assim. Isso aqui no banco de dados faz diferença. Isso. Dessa forma aqui. Também minúsculo. Então, bom, tabela User, produto e Puxas. Bom, então vamos lá. ID, User, já fez a referência. Cada usuário, a compra vai ser referenciada ao usuário. Deixa eu colocar essa tabela aqui por cima. Finalizar. E também a data da compra. Então vai ser, eu gosto de colocar o nome da data, base date time. Isso aqui, ó. Total price. O meu Copilot já vem me dando aqui as opções certinho. Total price. Mas o que? Data base. Total price. E vamos lá agora. Produtos. E o produto, por si só. Como eu vou fazer isso? Só desisti da câmera aqui, tirei a imagem que está travando muito hoje. Então, melhor deixar assim para não atrapalhar vocês. Então, bom. Criamos aqui Products. E na classe Products, nós temos que criar os chassis. Por que nós fazemos isso aqui? Isso aqui a gente chama de relação muitos para muitos. Se a gente fosse criar aqui um banco de dados só com SQL, a gente teria que fazer uma tabela intermediária ligando essas duas tabelas. Porém, fazendo dessa forma aqui, o Prisma ele já faz essa relação automaticamente e lá na frente vocês vão entender. Aí a gente vai ter que criar aqui, ó, uma relaçãozinha assim, um nomezinho de relação. Puxas Products. Dessa forma aqui, o Prisma ele vai criar uma tabela intermediária por baixo dos panos que vai fazer a relação entre uma compra e um produto. Porque cada compra, cada puxas, vai ter vários produtos. Por exemplo, se nós temos uma camisa, uma cueca, uma bermuda, então uma compra vai ter vários produtos dentro desse array aqui, ó. E a mesma coisa, cada produto, por exemplo, uma camisa ou uma calça, ele pode ser referenciado por várias compras. Então isso aqui é uma relação de muitos para muitos. Se você já estudou SQL, modelagem de banco de dados, você vai entender isso aqui. Se você não estudou, dá uma pesquisada a respeito.
chama relação many to many, muitos para muitos. Não é nada complexo não. Mas então, ó, nós temos aqui, ó, o usuário, nós temos a compra e nós temos o produto, certo? E nós temos que criar também um pagamento para a compra, porque a compra ela vai ser paga, certo? Quando a compra for paga, vai ser gerado um registro para o pagamento feito. Porque uma compra ela pode ter um pagamento recusado, outro pagamento recusado, tem um pagamento aprovado, e nós temos que ter os dados desses pagamentos para se o cliente quiser consultar depois a gente ter o registro. Então nós vamos fazer aqui, ó, um modelo chamado Payment, Finance, sei lá, certo? Então, ó, vamos ter um ID, mesma coisa, um ambientezinho, ó, dessa forma aqui, User ID, ele vai ter que também um Purchase ID, isso aí, vai ter que ter o User ID, eu vou fazer uma relação ao User, dessa forma aqui, ó, também Purchase, vou fazer relação a Purchase, dessa forma aqui, a gente vai lá, ó, Poxa, a gente faz aqui uma relação para cliente, e também a gente fazer uma relação para coxas. Corrigindo aqui, vai ficar dessa forma aqui, ó. Nós criamos a tabela de payment, fizemos a referência à tabela user, ó, criamos um user ID. Isso aqui é uma configuraçãozinha que a gente tem que fazer, para ele reconhecer a relação. Então você faz dessa forma aqui, ó, e vai lá na tabela user e faz uma referência ao payment. Dessa forma aqui, tá vendo? E mesma coisa a tabela purchase. Ó, fez a relação e isso aqui vai ser a coluna, próximamente. Então todo registro que for feito, quando a gente for criar um registro de pagamento, ele vai ter que referenciar a um usuário, que vai referenciar o User ID, vai pegar aqui, ó, o ID do usuário, e também um Purchase ID, que vai ser o ID da tabela Purchase, ok? É dessa forma que a gente configura essa relação. Então, nós temos o usuário, temos a compra, temos os produtos que vão ser vinculados à compra, temos o pagamento que vai ser vinculado à compra, ok? A gente poderia aqui também, a gente vai precisar ter também a tabela User Data, que vai ser os dados do cliente, os dados mais específicos do cliente, que vai ser Model User Data. Vai ter um ID, essa tabela aqui, vai ter um User ID. Isso aqui, galera, é o meu Copilot que faz isso. Então, você que está programando aí, ó, eu uso essa extensãozinha aqui, ó. O nome dela é Super Nego. Essa aqui, ó. Ela é gratuita, me ajuda demais no meu dia a dia. Então, se você puder ter ela aí, ela faz isso aqui, ó. Ela já vai usar inteligência artificial para ir meio que adivinhando qual vai ser o seu próximo código que você vai digitar. Muito legal. Então, ó, eu criei aqui um User ID, criei a relação para user, a mesma coisa. Se user data tem uma relação para user, nós temos que vir aqui e fazer isso aqui, ó, user data, ó, user data. Aí a relação está feita. Então, aí nós vamos colocar aqui, ó, address. Eu não vou dificultar muito, eu vou colocar tudo em uma linha só.
para não ter que criar endereço, bairro, número, cidade, aquela coisa toda, vou colocar tudo num string só, ok? No dia a dia vai depender muito dessa regra de negócio. E quando nas empresas que eu trabalho, quando eu faço, eu coloco um para endereço, um para bairro, um para número, complemento, mas aqui eu vou fazer dessa forma para simplificar. Então, endereço, eu vou colocar aqui também CPF da pessoa que for comprar, endereço, CPF, data de nascimento, acho que não precisa não, endereço, CEP também precisa, vou colocar CEP aqui, CPF, endereço, CEP, CPF, data de nascimento, acho que não precisa dar nascimento não. Por enquanto vai ser só dessa forma. Vou aqui usar meu indentador para organizar o código. Então vamos lá. Nós temos aqui agora dados secundários, endereço, CEP e CPF do cliente. Se precisar, depois a gente atualiza isso aqui. O pagamento, a gente tem que colocar aqui o valor. O pagamento vai ser um float. Temos que colocar também o status, se ele foi aprovado ou não aprovado. Vou colocar aqui assim, approved, opção boolean. Nós temos que colocar também a data dele, created at, que vai ser um datetime, default now. Esse default now aqui é o seguinte: na hora que você criar o pagamento, na hora que você for registrar o pagamento, você não precisa incluir a data, ele mesmo já faz automaticamente a data do registro. Então, a data que ele foi criado e a data que ele foi updated, a data que ele foi, como é que eu posso dizer, que ele foi atualizado. Ok? Mesma coisa, quando ele for feito um update, o Prisma vai fazer, você não precisa colocar. Então, o pagamento, o usuário, a compra dele, o total, se ele foi aprovado ou não, criado ou updated. Nós vamos poder colocar aqui também o tipo de pagamento, o payment type. Eu não vou colocar type porque type às vezes é uma palavra reservada de algumas linguagens que pode dar conflito. Então, eu vou colocar payment type, que vai ser aqui um int. Vou colocar um comentário aqui, vai ser assim: um cartão, 2 Pix. Nós vamos aceitar esses dois tipos de pagamento. Payment type. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Total, se foi aprovado ou não, data de criação, data de totalização, tipo de pagamento, cartão ou Pix, o valor. Bom, eu acho que é isso aí. Então nós temos aqui nossa base aqui de banco de dados criada. Se precisar depois, na medida do desenvolvimento, a gente vai atualizando. Ok? Então, essa aula é isso, ensinando vocês a modelar um banco de dados com o Prisma. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, que assim que eu tiver um tempinho, eu crio a próxima aula para a gente criar começar a codar realmente a nossa aplicação. Valeu, obrigadão aí.